Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. A gente poder aqui hoje falar um pouco do Evangelho. Um momento tão importante para a humanidade, se falar sobre sofrimento espiritual. Como bem diz a palavra de hoje, a gente sabe da importância que nós temos no significado da vida, na nossa existência terrena. E muitas vezes a gente se pergunta por que o Cristo se permitiu, na figura de Jesus, caminhar entre nós, nos mostrar o caminho, nos mostrar o exemplo. E foi exatamente para que pudéssemos entender que muitas vezes a enfermidade moral, o sofrimento espiritual, faz parte da nossa jornada, do nosso progresso. E como eu sempre costumo falar, eu começo a palestra já trazendo, a essência dessa reunião de hoje, que é a gente entender que o sofrimento espiritual, num momento como este que vivemos, faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento, ao contrário do que a gente vê na nossa mídia social, nos nossos debates do dia a dia, nos nossos debates do que ocorre ao longo das manifestações que temos aí de jornais, revistas e todo o movimento que existe de ostentação, de posse, de força, de sistemas de guerra, economia muito alterada. Então a gente vai procurar trazer aqui uma proposta para que se entenda que tudo isso faz parte do projeto da providência divina de nos fazer progredir. A gente começa trazendo para vocês essa imagem, na qual a gente deixa claro que somos espírito. Esse espírito é um espírito multimilenar, que muitas encarnações já passou pelo planeta Terra, e para que ele possa habitar o planeta Terra, ele precisa de uma vestimenta, que é o corpo físico. Da mesma forma que um mergulhador, para habitar o fundo do mar, para visitar o fundo do mar, ele precisa de uma roupa, de uma máscara, de um tanque de oxigênio. Nós precisamos, para habitar o planeta Terra, de uma roupagem. Essa roupagem é o corpo físico. Dependendo dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, a gente acaba lesando o nosso perispírito, que é exatamente a liga que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual. Para a gente falar de sofrimento espiritual, a gente precisa de falar um pouquinho sobre perispírito, porque o perispírito é o molde que a gente utiliza para usar essa roupagem terrestre. E esse perispírito, ele é a nossa herança. Dependendo do nosso comportamento, ficam marcadas os nossos comportamentos bons e os nossos comportamentos ruins. E é assim que a gente consegue entender por que espíritos de luz têm uma certa manifestação e por que nós, espíritos ainda imaturos, imperfeitos, temos outra manifestação. E dentro desse processo, para ficar mais fácil o entendimento, quando a gente desencarna, quando a gente morre, é enterrado o corpo físico, mas volta para o mundo espiritual, o perispírito e o espírito propriamente dito, que é o ser integral. Então, assim, eu acho que é importante a gente explicar que nós somos energia, nós somos luz. E por isso é importante a gente entender que aqui nós estamos de passagem. É um planeta escola, é um planeta no qual a gente vem como se fosse um hospital. A gente vem aqui para depurar, para progredir. E aí a gente vai lembrar um pouquinho aqui de Paulo, não é? Então a gente traz aqui, primeiro, o entendimento do que é saúde, né? Então, quando as várias funções do corpo se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia, o indivíduo se encontra num estado de saúde. Pela Organização Mundial de Saúde, saúde significa o bem-estar físico, mental e espiritual. Isso foi agregado, depois de 2018, à definição de saúde. Mas também a gente precisa de entender o que é doença. Porque muitas vezes a saúde não é a ausência da doença, mas a doença é preciso que a gente entenda que é uma perda relativa da harmonia. Por exemplo, se a gente fica muitas noites sem dormir, se a gente desgasta muito o nosso corpo, se a gente esgota muito as nossas forças, a nossa imunidade cai e pode ser que a gente desenvolva um estado gripal.
Mas se a gente persiste com esse comportamento errôneo, podem vir outras doenças. Então a gente quer explicar que a desarmonia é a causa das doenças. Mas ela ocorre no corpo espiritual, não ocorre no corpo físico. E a gente vai trabalhar explicando hoje o sofrimento espiritual, exatamente para se entender que não existe uma ressonância, um exame de sangue, ou algum tipo de exame que possa ser feito para falar, essa pessoa tem sofrimento espiritual, essa pessoa não tem sofrimento espiritual. Mas existem critérios, existem escalas, existem scores que a gente usa para determinar o sofrimento espiritual. A gente volta aí uns 400 anos antes de Cristo, que tínhamos Sócrates, não é? Um médium fantástico, e que ele comentava, se os médicos fracassam na maior parte das doenças, eu digo aqui médicos, mas são profissionais de saúde, é porque a frase não foi traduzida dessa forma, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O que aconteceu é que houve uma dissociação, houve uma ruptura, no qual a religião ficou com a parte espiritual e a ciência ficou com a parte da investigação. Isso foi um grande engano da humanidade, por causa da disputa do poder, o poder religioso, né? A possibilidade de falar com Deus e cobrar por isso as suas indulgências que vinham juntas, acabou trazendo essa separação. Hoje vocês vão ver, não é? Todos aqui acredito que já saibam, que a medicina, a área da saúde, acabou se aproximando novamente da espiritualidade, acabou se aproximando exatamente de se tratar o todo, que o todo é que somos de carne, osso e espírito, e alma. Qualquer religião pode colocar o nome que quiser, mas no fundo a gente acaba tratando não só do corpo físico. É importante a gente, com isso, definir algumas coisas. Não é importante prestar atenção no slide, é mais para o entendimento. Religião é pessoal. Eu posso ter uma religião, ele pode ter outra, você pode ter outra. Cada um pode ter uma religião. E como é que eu exerço essa religião é chamado de religiosidade. Ou seja, se eu vou todos os dias, eu tenho uma religiosidade muito intensa. Se eu vou uma vez por mês, eu tenho uma religiosidade menor. Já a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Espiritualidade é quando a pessoa busca um sentido, quando a pessoa busca um propósito de vida, quando ela sai da materialidade. Ou seja, a pessoa que acredita que além da matéria existe algo a mais, é uma pessoa espiritualizada. E para nós que fazemos pesquisa, é muito importante que se entenda essa diferença, porque a espiritualidade ela pode ser medida, ela pode ser mensurada, ela pode ser calculada. Enquanto a religiosidade, como eu disse, é pessoal, não tem como medir. Senão as pesquisas ficariam assim, a espiritualidade do hindu versus a espiritualidade do muçulmano versus a espiritualidade do católico. Então, para vocês entenderem, a espiritualidade, ela ultrapassa esse conceito. A pessoa que não acredita em Deus, mas que pratica o bem, que acredita no propósito de vida, é uma pessoa espiritualizada. A pessoa agnóstica, que não acredita em nenhum tipo de religião, mas que pratica o bem e que tem um propósito de vida, ela é uma pessoa espiritualizada. Isso é importante a gente entender, porque Jesus Cristo não tinha religião. Então é importante a gente ter esse conceito de que espiritualidade veio para ficar e que não tem nada a ver com espiritismo. Porque muitas vezes a gente vê nos grupos de pesquisa as pessoas confundirem um pouco espiritismo com espiritualidade, e isso acaba nos atrapalhando. Na definição do Departamento de Cardiologia da Sociedade do Estado do Rio, qual eu sou diretor científico, foi cunhado um termo que está em crescimento, significa que espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam os pensamentos, os comportamentos e as atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal, e com o aspecto de ser motivado pela vontade e passível de observação e de mensuração. É o que eu acabei de falar para vocês de uma forma mais resumida, mas eu acho importante trazer isso para vocês verem que hoje existem publicações no mundo todo, desde 2000, em cima de espiritualidade. É uma coisa séria e que vem de encontro aos conhecimentos que nós tínhamos trazidos por André Luiz desde 1970. Então vocês veem que parece que no mundo espiritual as coisas andam muito mais rápido do que no nosso mundo terrestre.
essa notícia, pelo menos, nos aproxima um pouco do que está acontecendo junto da espiritualidade da erraticidade. Acreditamos que tudo está bem conosco e por isso não nos melhoramos. O orgulho, a vaidade, a grande chaga da humanidade é o que nos traz a grande dificuldade de progresso. Todos que estão aqui já nos reunimos antes, quando éramos de outras religiões e outras encarnações, e fizemos exatamente o que estamos falando hoje. Falávamos de Jesus, nos reuníamos, depois íamos para casa e havíamos feito a nossa tarefa religiosa daquela época. Então é importante a gente entender que o Espiritismo, como Consolador prometido, ele vem exatamente para nos sacudir, para nos despertar a necessidade de buscarmos o propósito da vida, o sentido da vida, e exatamente para aprendermos a conviver com as nossas imperfeições. Enquanto não olharmos para dentro e tentarmos mudar as nossas máculas, as nossas manchas, as nossas névoas que nos dificultam de poder fazermos brilhar a nossa luz, nós teremos ainda as nossas imperfeições mantidas. E essa viagem é uma viagem sozinha, é uma viagem individual. Não dá para o seu guia fazer essa viagem por você, não dá para o seu amigo íntimo fazer essa viagem por você. Só nós podemos fazer essa viagem. Então, é uma necessidade que Jesus já deixou bem claro, de orar e vigiar. A gente tem que ficar atento às nossas imperfeições e, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai conseguindo o aprimoramento. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser interromper, fazer algum comentário, é só levantar a mão, a palestra não é totalmente amarrada, eu fico bem à vontade. E volte, se tiver alguém, por exemplo, não é da internet, queira fazer alguma pergunta, fica à vontade também, tá bom? A espiritualidade, ela traz alguns conceitos científicos que hoje nós não temos dúvidas. Como eu falei, desde 2000, uma enxurrada de trabalhos trouxeram o conceito de que a pessoa que tem espiritualidade, ela vive mais tempo no planeta Terra. Então, isso já é uma coisa que conforta a todos que praticam a espiritualidade. A disposição ao perdão se associa a uma redução na doença coronária. A doença coronária está relacionada ao infarto. Então, as pessoas que praticam a predisposição ao perdão, as pessoas que são treinadas à predisposição ao perdão, hoje temos a terapia comportamental, nós temos psicologia positiva, temos técnicas de estimular as pessoas na prática do perdão, na permanência de tentar-se ter disposição a perdoar. A gratidão se associa com melhores desfechos relacionados à insuficiência cardíaca. Quando a pessoa tem um coração grande, esse coração cansado, e essa pessoa é treinada, ela é trabalhada para que ela se transforme numa pessoa mais grata. Um exemplo para vocês entenderem, existe uma técnica chamada journaling, que a pessoa anota ao longo do dia pequenas coisas boas que aconteceram. Eu vi uma nuvem passando, o sol estava brilhante, foi um dia bom. Aquela técnica de anotar coisas boas e ser grato acaba reduzindo o estresse dessa pessoa, reduz a inflamação do corpo e, com isso, ela evolui melhor o tratamento e a sua predisposição a se cuidar. A raiva e a hostilidade, no entanto, já é o outro ponto, não é? E se associa mais à pressão arterial. Para vocês terem uma ideia, em 2019 foi feita uma diretriz que foi publicada no mundo todo, de origem brasileira, e em 2022 agora, houve um trabalho mostrando que a prática da espiritualidade reduzia a pressão arterial e o envelhecimento da artéria. Então, são coisas que não se tem mais dúvida. Antigamente se acreditava que tinha associação, hoje se tem comprovação. E a raiva e o estresse, aquelas pessoas que já acordam com raiva, você pergunta bom dia, a pessoa bom dia, por quê? Né? Então, esse tipo de pessoa precisa de ser trabalhada, precisa de ser orientada. Na medicina, a gente chama isso de distimia, mas é importante que as pessoas que são muito estressadas ou muito distímicas, que sejam trabalhadas, porque isso se associa tanto à disfunção ventricular quanto à diabetes. A disfunção ventricular é quando o coração enfraquece, não é? O diabetes e também hoje se associa ao câncer. Então é importante a gente entender que o estresse pode ser trabalhado dentro da espiritualidade. Como eu comentei, um espírito que passou por nós e que em uma encarnação fez uma mudança muito grande na sua conduta espiritual foi Paulo. E Paulo comentava que o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo.
Eu me identifico muito com essa frase porque a gente sabe o que tem que se fazer, a gente sabe como nós devemos nos comportar, mas na hora da desgraça, na hora da notícia ruim, na hora do acontecimento difícil, na hora daquela notícia difícil, a gente se desespera, a gente perde o controle e a gente acaba fazendo o que a gente não gostaria de fazer. Então, essa reunião de hoje é para a gente procurar tocar o nosso coração, para que a gente possa praticar a espiritualidade, para que a gente possa modificar o nosso comportamento. Vamos procurar entender agora quais são esses mecanismos, então, que a prática da espiritualidade pode nos ajudar. Os estressores da vida, por exemplo, você acorda de manhã, tem uma notícia ruim, você recebe uma ligação, o seu trabalho te traz o estresse, a vida é estressante, nós criamos um mundo extremamente competitivo, um mundo extremamente estressante, a gente tem muito mais compromisso do que qualidade de vida, e nós inventamos esse tipo de mundo. Então, esses estressores eles estão ligados a um aumento na atividade simpática. A atividade simpática é aquela liberação de adrenalina, aquela reação de luta e fuga, a boca fica seca, o coração acelera, a mão começa a transpirar, o cabelo fica arrepiado, sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso vai acontecendo tantas vezes ao longo do dia, que algum centro de força nosso acaba fracassando. E aí você tem, às vezes, um problema digestivo, porque o centro de força digestivo não conseguiu suportar aquele impacto, ou o coronário, ou qualquer outro tipo de centro de força. Então é importante a gente entender que a doença começa no espírito, por causa exatamente de estressores como estes. Entendendo um pouco melhor, essa ação de adrenalina circulante muito intensa, ela acaba provocando aumentos na batida do coração, na pressão arterial, ou seja, faz picos de pressão e volta ao normal, o coração acelera e volta ao normal. Ao longo do dia, várias vezes acontecendo isso, acaba predispondo à formação de coágulos. Esses coágulos acabam trazendo o quê? O AVC, o infarto, as doenças relacionadas a tantos outros processos, como as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson. A gente tem também os problemas relacionados às doenças autoimunes, que vêm associados a esses picos de alterações. A atividade inflamatória exagerada, também por esse processo de várias descargas de adrenalina ao longo do dia, acaba trazendo uma cascata de inflamação, e essa cascata de inflamação acaba levando uma cascata de coagulação e a formação de placas de gordura em diversas áreas do corpo, e vários órgãos acabam funcionando mal. Mas a doença se manifestou onde? Isso que é importante a gente entender. Hoje a gente sabe explicar que começou no espírito. Então, dentro da área de saúde, se fala hoje em consciência não local. A consciência não local é exatamente o espírito, que o local seria o cérebro. Mas hoje se sabe que não é o cérebro que padece, é alguma outra consciência não local que a medicina acredita, e é exatamente, eu volto a falar medicina, estou falando na área de saúde, né? Então, é exatamente o processo que hoje a gente está começando a entender, que as doenças se manifestam no espírito, se exteriorizam no corpo, e quando conseguem ser detectadas pelos exames de laboratório ou de imagem, é porque a doença já está avançando no corpo, não é? E a gente precisa de tratar de quê? De toda a parte do corpo, mas também do espírito. E isso explica porque, apesar de todo o avanço da área de saúde, a gente ainda tem um índice de doença residual ainda muito grande. Os remédios melhoraram, os exames melhoraram, mas a doença continua acontecendo. Não houve uma redução proporcional à evolução da área de saúde. E como é que fica a parte do espírito? Não é? Como é que nós vamos melhorar o espírito? Como é que nós vamos trabalhar o sofrimento espiritual? A gente lembra aqui para o livro Paulo e Estevão, no qual a gente lembra que Paulo havia sido renegado pelo pai, não tinha onde dormir, durante 3 dias tentou ficar com os cristãos achavam que ele ainda não era uma pessoa de confiança, e tentou ficar entre os judeus o abominavam porque ele havia se tornado cristão. Depois de 3 dias deserdado, com fome, com sede, acabou em uma caverna com fome, com sede, por 3 dias, em um momento em que ele não tinha mais nada que possuir. Abigail, sua noiva já desencarnada, Estevão, que tinha sido sua vítima, chega até ele e pergunta a Paulo o que ocorre, e ele comenta que como que poderia compreender as pessoas que não conseguiam nem permitir que ele falasse com elas, e Abigail responde: amai. Nesse mesmo processo, ele pergunta: como eu posso me elevar até vós, como vocês, se eu não consigo nem falar com as pessoas? E eles explicavam: trabalhai.
Como conciliar com essas pessoas? Esperai. E a mensagem que também é importante é como combater o desânimo? Perdoai. Então eu trouxe aqui exatamente porque no momento em que a gente vê as pessoas acreditando que a família está acabando, que o mundo está num momento muito difícil, toda a humanidade já passou por situações muito parecidas, a providência divina nunca vai nos abandonar, muito menos o Cristo. Então é importante a gente entender que da mesma forma que Paulo passou por esses momentos, nós também estamos passando. Para a gente chegar em um mundo de regeneração, é importante a gente entender que existiam várias impurezas da humanidade que estavam no umbral, que estavam adormecidas, mas para que haja depuração, é como se fosse um açude. Para você limpar a água do açude, antes você vai ter que revolver a sujeira que está no fundo, trazer à tona para jogar aquela sujeira fora e depois purificar aquele açude. Da mesma forma está acontecendo com a humanidade. E a gente precisa de ter esse entendimento que o sofrimento espiritual está intenso entre nós. É um momento difícil, mas ele faz parte do processo de crescimento. Voltando à parte científica, o sofrimento espiritual, a enfermidade moral que muitas vezes a gente passa, é a resposta subjetiva do paciente ao fato de não estar bem, mesmo não havendo exame laboratorial ou clínico que comprove. Como a gente comentou, pode ser avaliado objetivamente por meio de questionários, de escalas, como escalas para gratidão, disposição ao perdão, propósito de vida e otimismo. A gente vai falar sobre uma escala interessante, mas antes a gente traz de novo Paulo comentando que quanto ao mais ninguém me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Essas marcas era quando ele conseguiu a paz de espírito no meio de todo aquele sofrimento espiritual que ele passava, havia sido espancado, havia sido torturado, havia sido preso, havia sido abandonado e ainda assim ele havia encontrado a paz do Cristo. E quais eram essas marcas que Paulo comentava? A marca do amor, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. A marca da provação, porque quando ele estava no momento em que ele havia perdido tudo, ele comentava, quando estou fraco, então é que me fiz forte. Porque as coisas que o seduziam, que era um doutor da lei, que era um judeu muito respeitado, ele quando perdeu tudo é que ele pôde se dedicar ao seu crescimento espiritual. A marca da mansidão, porque ele dizia que era manso e humilde de coração. E a marca da humildade, eu sou menor e não sou digno de ser chamado de apóstolo, e hoje é conhecido por nós como o apóstolo de luz. Então, Paulo passou por todos os processos e conseguiu se manter na paz do Cristo, e eu acho importante lembrar que ele sempre comenta sobre a marca do perdão. No finalzinho de sua jornada, ele já não conseguia mais fazer suas palestras, então no finalzinho da palestra ele chegava e falava, amai-vos mutuamente como Jesus vos amou. Então até o fim ele ainda conseguia manter a sua mensagem. Na área da saúde, a gente consegue identificar o sofrimento espiritual através de várias escalas. A mais conhecida se chama FICA. A FICA ela vem do inglês, mas ela tem 4 dimensões, foi criada exatamente para se entender e é fácil de se aplicar. Primeira pergunta que se faz é a respeito da fé. Se a fé em algum momento foi importante para aquela pessoa que sofre. A segunda é se foi de alguma influência, alguma coisa que aconteceu no passado que influenciou a fé a ajudar a pessoa em situações do passado. A terceira pergunta é se existe alguém na comunidade religiosa dessa pessoa que possa ajudá-lo. Porque vocês já imaginaram o sofrimento de uma pessoa que está sendo tratada em um hospital católico, acreditando em reencarnação? Como é difícil para ele essa abordagem? Ou uma pessoa que tem um costume muçulmano sendo tratada em um hospital espírita? Então é importante a gente conseguir entender que existem certas culturas, certos rituais, certos dogmas religiosos que podem trazer conforto para as pessoas. E a gente precisa ter a mente aberta. E a última é se a espiritualidade, se a religião daquela pessoa teve alguma ação no tratamento ou se a pessoa gostaria. Porque vocês imaginem que uma pessoa que está sofrendo, muitas vezes um sofrimento muito grande, vamos supor uma pessoa que está brigada com o irmão e infartou. A gente pode tratar dessa pessoa com todas as tecnologias, medicações e exames, mas enquanto não se procurar entender o que causou esse seu infarto, e muitas vezes ele vai poder comentar, é porque até hoje eu não estou falando com meu irmão, muitas vezes alguém da comunidade, alguém da família, alguém vai poder interceder para que haja pelo menos o quê?
o perdão, a aproximação, porque o espírito está sofrendo. Então é importante a gente lembrar que não é só o corpo que sofre, ninguém fica doente só do corpo. Existem outras escalas que eu não vou me ater a elas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? E a gente volta aqui dizendo que todas as coisas, como dizia Paulo, me são lícitas, mas nem todas convêm. E num mundo em que a gente vê as pessoas tendo um propósito de vida muito diferente do esperado, certos distúrbios, certas aberrações muito grandes, que a gente não vai precisar de comentar para não mudar o padrão vibracional, é importante que todos nós, ao sairmos daqui, façamos um exame de consciência para ver o que a gente pode fazer e que também seja conveniente para nós. Porque se a gente for seguir a boiada, se a gente for fazer o que todos estão fazendo, a gente vai se perder nesta encarnação. E a gente sabe como é difícil encarnar no planeta Terra. Então eu acho muito importante a gente fazer um exame de consciência e ver o que a gente pode fazer para transformar a nossa vida em uma vida mais calma, mais tranquila, mais voltada para a espiritualidade, para o amor, para a caridade. Aproveitar o tempo que a gente tem. Porque quando a gente olha um missionário como Divaldo Franco, como Chico Xavier, como Paulo, a gente vê que eles tinham uma pressa muito grande de trabalhar, de cuidar, de acolher, de amar. E a gente precisa de seguir o exemplo desses espíritos, e não certas situações que a gente vê hoje em dia, e a gente acaba achando natural as tragédias, acha natural as grandes violências, a gente acha natural o sexo sem amor, a gente vai achando que tudo é natural, mas não é natural, como Paulo mesmo dizia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a gente precisa de passar um filtro do que a gente está fazendo com a nossa reencarnação. E como abordar esse sofrimento espiritual? É primeiro importante entender que tem que haver disposição, tanto por parte do paciente quanto do profissional que vai fazer essa abordagem. Não basta simplesmente começar a abordar sem treinamento. É preciso que haja um treinamento da equipe. E a avaliação da espiritualidade, ela deve ser sempre buscada quando oportuno. Por isso que é preciso que também as duas partes estejam interessadas nessa abordagem. O que nós sabemos é que 85% dos pacientes desejam que seja abordada a espiritualidade. Isso é um trabalho de um médico de Harvard chamado Harold Koenig, e ele deixa bem claro essa informação em uma publicação com mais de 12 mil pacientes. Então, assim, se 12 mil pacientes têm essa opinião, dificilmente vai ser diferente se a gente extrapolar isso para a população. E a gente lembra que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, como Jesus disse, né, no Sermão do Monte, deixando bem claro que no momento em que a gente passa um pós-pandemia, em que se acreditava que a humanidade ia despertar muito melhor do que quando entrou na pandemia, a gente lembra Haroldo Dutra mesmo trazendo para nós comentários sinceros e autênticos de que a humanidade estava muito deturpada, muito desgastada, e que depois da pandemia provavelmente iríamos despertar. E despertamos. Aqueles que tinham a predisposição à prática do bem realmente estão praticando mais o bem. O problema é que as pessoas que exercem a materialidade estão exercendo muito mais a sua materialidade, sua individualidade, o seu isolamento social acabou trazendo para eles mais uma situação de confronto, de conflito, de sobreposição das suas ideias sobre a dos outros. E é por isso que a gente vive um momento de polarização. E a polarização, ela faz parte exatamente disso que Jesus comentava. Por quê? Porque os que choram serão consolados, não é? Então é importante a gente entender que é um momento em que a gente precisa de adaptar-se a essas mudanças. Como abordar esse sofrimento? Com essas informações da dimensão espiritual, é possível ampliar o entendimento do impacto da espiritualidade no curso da doença e identificar o que as pessoas precisam de ser trabalhado. Então, se o paciente, a partir do momento que ele entende que a área de saúde já está preparada para ouvir os problemas físicos, mas também espirituais, ele vai ter um tratamento melhor. Esse é o objetivo da nossa reunião de hoje. E se o profissional da área de saúde se atualiza e também consegue entender essa abordagem, ele também vai fazer uma relação
profissional de saúde, paciente, muito melhor do que fazia antes de entender que as pessoas não são um boneco Lego, né? Que tem um defeitinho no braço, você troca o braço. Tem um defeitinho na perna, você troca a perna. É tudo o conjunto que está adoecido. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a gente sabe que para a gente começar o processo longo e tardio da chegada do mundo de regeneração, a gente precisa de aprender a ser manso, porque os mansos herdarão a terra. E a gente vê um momento em que existe um grande sofrimento espiritual voltado para as guerras, né? Antes a gente acreditava que existia a ameaça de guerra. Hoje a gente sabe que tem guerra em vários locais do mundo, acontecendo nesse momento. E é um momento que a gente tem que entender que a providência divina está cuidando, a providência divina está trabalhando, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. A providência divina, o Espiritismo, vai continuar sendo a providência divina e o Espiritismo independente de nossas ações, mas cabe a nós, para acompanharmos a evolução divina, a evolução do mundo, nos aprimorarmos, nos melhorarmos, entendermos o que está acontecendo. Então devemos evitar de ficar passando notícia triste, ficar passando notícia de guerra, notícia de conflito. O que a gente vê hoje, se você for entender o algoritmo, não é, que existe da mídia social, o que for sexo sem amor, o que for conflito, tem muita visualização. Mensagens edificantes não têm muita visualização, porque existe um algoritmo, existe uma programação para evitar que aquilo continue sendo replicado. Não estamos falando aqui de bem nem de mal, estamos falando do que vende, o que dá lucro e o que não dá lucro. Então, sabendo disso, nós espíritas temos que nos preocupar com o que nós estamos divulgando, o que nós estamos conversando, o que nós estamos dividindo de leitura, de conversa, no nosso celular, nos nossos computadores. Então, eu acho isso muito importante. Para abordar o sofrimento espiritual, é importante a gente entender que as intervenções baseadas em perdão e gratidão são as que têm mostrado melhores benefícios em parâmetros relacionados à saúde mental, saúde física e qualidade de vida. Então, os pacientes que são atendidos aqui nessa casa, que Bezerra de Menezes tem, né, a proteção que nos traz no atendimento fraterno, é claro que elas são trabalhadas em cima da gratidão, em cima do perdão, e o que a gente quer mostrar é o que já se fazia, a gente vê que a área de saúde está caminhando para fazer o mesmo, que é exatamente trabalhar no que? Na melhoria do homem, para tornarmos um homem de bem, como bem dizia Jesus. Então é importante a gente entender que a gente está no caminho. O espírita, os religiosos, os que desenvolvem a espiritualidade, independente da religião, estão no caminho e a área de saúde está se aproximando. Aqui a gente traz só para vocês entenderem, intervenção randomizada é uma intervenção que ela é cientificamente, estatisticamente melhor do que as pesquisas feitas de outra forma. E existem 29 trabalhos sobre gratidão e existem 54 sobre perdão. Isso é bastante trabalho, é bastante literatura, o que nos traz tranquilidade de mostrar que esta casa, né, as casas espíritas estão no caminho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É importante a gente entender que no momento em que a gente vê que a justiça dos homens é falha, a gente não está aqui discutindo, né, critérios nem moral de cada situação, mas sabemos que a nossa justiça humana é falha, mas a justiça da providência divina, ela é perfeita. Nós vamos herdar de nós mesmos o comportamento dessa encarnação. E isso é uma oportunidade única. A reencarnação é uma oportunidade de consertarmos as dívidas do passado, quitarmos as dívidas do passado e podermos assim evoluir e crescer. Então, em um momento em que a gente tem fome de justiça e tem muita sede de justiça, é natural que a gente possa assim buscar a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, o nosso progresso interior. A gente vai caminhando para o fim, e aí a gente já mergulha agora no Espiritismo. À luz do apostolado do Consolador, quais seriam as medidas que a gente poderia fazer para evitar o sofrimento espiritual? Como espírita agora, o que podemos fazer? Cultivar a humildade e o amor.
Isso até foi a página de hoje que foi comentada. As coisas nunca são coincidentes, né? E exatamente por quê? Porque através do combate do orgulho e da vaidade, nós vamos conseguir desenvolver a nossa humildade e o nosso amor. Então não importa o que os outros estão fazendo, mas pelo menos nos permitam sermos como nós gostaríamos de ser, que é o que Chico Xavier comentava, não é? A gente não tem que ficar preocupado com o que estão fazendo, mas precisamos nos preocupar em fazer a nossa parte. A tolerância esclarecida, ela é fundamental. Falta muito na humanidade hoje em dia tolerância. As pessoas têm o direito de ser como elas querem ser. E a gente vê hoje um momento em que as pessoas querem mudar as outras. Ou elas estão comigo ou são minhas inimigas. Isso não tem nada a ver com o que Cristo nos ensinou. Cristo era moderado. Cristo permitia que as pessoas fossem todo tipo de opções que tivessem. Ele ajudou a todos, ajudou aos judeus, ajudou aos romanos, ajudou as pessoas que eram circuncidadas, as pessoas não circuncidadas, não fez exceção, não fez nenhum tipo. Ajudou as pessoas que tinham o seu nome datado e escrito na cidade, mas também ajudou as pessoas que moravam fora da cidade e que eram indigentes, não poupou ninguém. Nos seus últimos segundos ainda olhou para o lado da cruz e converteu um bandido ao reino dos céus. Então a gente tem que ter esse entendimento de que a tolerância esclarecida é uma forma de evoluirmos a nossa parte da espiritualidade. O esforço educativo é fundamental. Reuniões como essa, trabalhar na casa espírita, ajudar o próximo, isso é fundamental. Então o esforço de se educar, orar e vigiar é que vai nos trazendo a paz de espírito. Significância na vida. A gente precisa também de ter um significado na vida. Quando a gente acordar de manhã, sempre tem um dia ou outro que a gente está mais triste, um dia ou outro que a gente está mais aborrecido, um dia ou outro que a gente está mais cansado. É nessa hora que a gente tem que agradecer a oportunidade de estar encarnado, progredindo, porque a gente vem para cá com muitas imperfeições e volta para o mundo espiritual melhor do que quando chegou. A lei do progresso, ela nos tranquiliza muito. A gente saber que essa é a nossa melhor encarnação e que quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente vai estar em melhores condições, é muito gratificante. Defender a verdade sem ofender. Muitas vezes a gente vê que num rompante de se falar a verdade, num rompante de se defender uma causa, um ponto de vista, às vezes a gente acaba ofendendo a outra pessoa. O espírita precisa de tomar muito cuidado. Até para fazer a caridade, a gente precisa de observar como a gente está fazendo, porque senão a gente humilha. Porque senão, sem querer, a gente acaba humilhando a outra pessoa. Então tem que se procurar ter essa observação na forma como se defende a verdade, como se defende um ponto de vista. Muitas vezes a gente fala em público, eu acho importante a gente entender que se você vai falar em público e aquela outra pessoa não acredita em reencarnação, para que falar de reencarnação? Fala de Deus, que é o mesmo Deus, e não vai ofender nem incomodar. Então acho que é importante, assim, dentro desse exemplo, a gente observar isso. E aplicar o Evangelho de Jesus com sentimento. Então, muito importante na hora do passe, na hora dos estudos, na hora da magnetização, na hora da fluidificação, na hora do Evangelho no lar, na hora da prece, na hora do estudo dos livros, a gente ter sentimento. Porque às vezes na prece eu quero acabar com esse capítulo, mas a pessoa acaba esquecendo de sentir as palavras, de compreender o Evangelho. Então é importante a gente entender o Evangelho com sentimento. Talvez se você ler um pedacinho só, mas com sentimento, vai fazer muito mais resultado do que você tentar cumprir, às vezes, um tempo de estudo que não vai te trazer benefício. A tríade de Kardec reforma isso de uma forma bem reduzida, bem resumida, que se estabelece 3 pontos. A solidariedade como uma meta de se praticar a espiritualidade. Para vocês terem uma ideia de solidariedade, o Prêmio Nobel foram 2 pessoas em 2022 que eram ateus, não tinham nenhuma religião, e ganharam o Prêmio Nobel da Paz simplesmente porque eles acreditavam que fazer o bem era importante. Então a solidariedade é uma dos pilares de Kardec. A tolerância também e o trabalho. Então, assim, se a gente pudesse resumir à luz do apostolado com a tríade de Kardec, é exatamente isso: solidariedade, tolerância e trabalho. No Evangelho temos uma prece no capítulo 8, que eu acho muito importante a gente lembrar. Meu Pai,
curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Então, muitas vezes a gente tem um ente querido que faleceu, a gente tem um ente querido que está muito doente, um ente querido que está pensando em suicídio, um ente querido que tem uma doença degenerativa grave, um ente querido que é um familiar difícil, e às vezes a gente fica um pouco revoltado, um pouco sem entender por que aquilo está acontecendo, mas saibam que a providência divina os traz até nós exatamente para que sejam depurados, aprimorados, melhorados, para que voltem ao mundo espiritual, livres muitas vezes de chagas, de dores do passado, que muitas vezes trazem sofrimento muito maior do que o processo que estão passando nesse momento aqui no planeta Terra. As mensagens finais é que espiritualidade é um fator que deve ser abordado em medicina cardiovascular e na área de saúde de forma integrativa, focada no paciente e não na doença como se fazia até pouco tempo atrás. Então, não é a situação é voltada para o paciente, não para a doença. Visando promover uma melhor relação médico-paciente, ou para a área de saúde, né? E, consequentemente, uma maior adesão ao tratamento. É importante a gente, nesse aspecto, entender que a possibilidade de reabilitação e de potencial cura dos pacientes, de forma a contribuir para emancipar os pacientes. Então, hoje, é muito importante que, no entendimento da espiritualidade, o profissional da área de saúde consiga emancipar o paciente para que ele entenda que o paciente é responsável pela sua saúde, pela sua recuperação, pelo seu cuidado. Porque o autocuidado, a necessidade que o paciente tem de assumir essa responsabilidade, é que vai trazer o benefício da cura espiritual. Não é possível a gente tratar de um processo físico se o que causou a doença continua reverberando na alma daquela pessoa. Então é importante que a pessoa entenda que ela é responsável pelo que causou a doença. Porque muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa melhora a pressão arterial e desenvolve diabetes, melhora o diabetes, tem um AVC, melhora e acaba tendo outra doença. Por quê? Porque o processo é o mesmo. Então é importante que a gente traga esse entendimento de que o profissional de saúde ele está integrado com o paciente, está lado a lado com o paciente, com uma escuta passiva, com uma escuta empática, mas é importante que o paciente também se responsabilize pela sua melhora, e melhora essa que a gente está dizendo é uma parte da reforma íntima, não é? E é muito interessante a gente entender que os estados de fragilidade, de vulnerabilidade física e espiritual, fazem com que o paciente participe ativamente da gestão do processo de prevenção e de cura. Então é importante que no atendimento do paciente, quando ele pedir por ajuda, ele também precisa de se ajudar, de se perdoar, de ser grato, de trabalhar os sentimentos da tolerância, de se educar, de progredir, para que ele possa ter um resultado definitivo. A gente conclui, lembrando que a gente espera que vocês saiam daqui com essa manifestação do campo vibracional e dos seus centros de força, porque esse que eu mostrei são pessoas que não criticam, não reclamam, não condenam, pedem desculpas, perdoam, agradecem, amam sem esperar nada em troca e são atenciosos. Eu acho que é importante a gente buscar as virtudes milenares que a humanidade sempre nos trouxe e que a gente está aqui para aprender a desenvolver essas virtudes. Segundo a Joana de Ângeles, se a gente conseguir em uma encarnação desenvolver uma dessas virtudes que eu falei, já foi uma encarnação vitoriosa. Então é importante a gente ter esse entendimento. Uma das pessoas que conseguiu esse bom combate, essa é uma imagem sugerida como sendo a mais apropriada para Paulo de Tarso, foi Paulo, não é? Que trouxe a seguinte mensagem: combati o bom combate, ou seja, ele lutou contra ele mesmo, contra as suas máculas, contra as suas névoas, contra as suas imperfeições. Ele acabou a carreira porque ele conseguiu completar naquela encarnação o que se propôs a fazer na encarnação. Isso é muito difícil, a maioria de nós fracassa. A gente vai para o mundo espiritual, promete fazer um monte de coisa, mas quando chega aqui, os jogos dos sentidos nos seduzem e a gente acaba
derrapando, não é, e causando algum tipo de queda. E ele guardou a fé porque ele conseguiu descobrir a paz do Cristo. Ele já não guardava mais mágoa, não guardava mais raiva das pessoas que muitas vezes imperfeitos acabavam agredindo ele. Então é muito importante esse entendimento. Agradeço a vocês. Muito obrigado pela paciência.